é que você surgiu assim nomás, no maior passe de mágica? Cissa, sempre linda, toda linda. Antônio, olha só, chegou ao nosso castelo mal assombrado quem faltava. Aquarela! Mas que surpresa! Surpresa eu sei, meu amigo. Mas quem manda ser um autor importante, hein? E você, minha linda? A escolha do texto A Revolta da Cachaça, do Antônio Calado, foi do aluno Felipe Nepomuceno, né? Ele que queria trabalhar com essa questão do racismo, né? Do racismo na Unirio, do racismo no teatro, do racismo estrutural, e aí começou a pesquisar, né? E chegou com essa ideia da montagem da Revolta da Cachaça, que foi um texto que eu dirigi, e a montagem foi lá em 1995, e quando o Felipe trouxe essa ideia de montagem, a gente começou a pensar qual o sentido de montar esse texto agora, porque as coisas mudaram muito, né? Não só da época em que o texto foi escrito, mas até da época em que o texto foi montado, né? O Antônio Calado escreveu essa peça em 1958, em homenagem ao grande Otelo, grande amigo dele. A peça ficou inédita até 83. Em 83 a peça é publicada numa antologia chamada Teatro Negro de Antônio Calado. E a gente, a partir desse texto original de 58, adaptou junto com o elenco, né? A gente fez uma dramaturgia baseada no texto original, deu o nome de A Revolta, e foi o TCC aqui que a gente apresentou aqui no palcão da Unirio. O texto é muito bacana, o Calado era obviamente uma pessoa bacana, antenada, mas era um branco escrevendo sobre um personagem central que era um ator negro, né? Só isso já quer dizer muita coisa. Eu, como branco, dirigi um texto sobre uma questão racial ou que aborda temas como racismo. Eu também sabia que teria dificuldades aí, mas essas dificuldades eu posso dizer que me interessaram assim e me estimularam, né? Dia desse a gente falava na coincidência, aquela com C bem maiúsculo. A Secretaria de Cultura estava reinaugurando aquele teatro na Avenida Princesa Isabel. Já o Antônio andava naquela aflição de encontrar um tema para peça sobre a escravidão. Pois bem, o fabuloso, estrondoso e magnífico papel da peça tinha que ser aqui, ó, da retinta. Claro! Na Revolta da Cachaça especificamente, o teatro é o tema. O teatro, a atuação, a representatividade, enfim. E eu achei que casava muito com tudo que eu vivi aqui nesse período aqui na Unirio, que eu cursei o curso de direção teatral. Aqui eu pude presenciar vários coletivos negros, a questão do racismo muito latente aqui, uma das questões latentes, né? Então achei que tinha a ver a gente montar um texto sobre o teatro, sobre a questão racial, sobre a questão da atuação. Eu achei que tinha a ver trazer isso para o palco, eu como diretor branco, participar desse debate também, não me afastar dele, pelo contrário, né, ir de encontro. Esse encontro me faz crescer como pessoa, me faz crescer como criador, se pode-se dizer. E foi muito legal, assim, a gente fez não só a montagem, como tiveram 2 dias de debate, depois que a gente trouxe coletivos e artistas ex-alunos da Unirio. Que bom que você chegou assim, de repente. Opa! Beber sem brindar é 7 anos sem dar, minha filha. Oxi. A Revolta da Cachaça é a história de Vitor, que é um dramaturgo branco, casado com Dadinha, que também é uma mulher branca. E eles recebem numa casa em Petrópolis, onde eles moram, a visita inesperada de Ambrósio, que é um amigo de longa data do Vitor, e é um ator negro, que vem reivindicar uma peça que Vitor tinha prometido escrever para ele anos atrás e nunca escreveu. Então Ambrósio chega na casa e, assim, resumidamente diz: eu só vou sair daqui depois que a peça estiver escrita. E a peça gira em torno desse conflito, né? A gente nomeou de A Revolta, manteve essa estrutura de um casal recebendo a visita de um ator, mas no caso aqui da nossa montagem, uma atriz, que a gente que é a Aquarela Neves, e o personagem também se chama Aquarela.
Maria do Carmo comprara Rosa, que, segundo se dizia, tinha lindos dentes. E um belo sorriso. Rosa foi vítima de má sorte ao chamar a atenção do patrão. Bastou então que o brigadeiro Teixeira saísse em viagem para que Maria do Carmo executasse a sua vingança, mandando seus capangas arrancarem os dentes de Rosa, que foram entregues para o marido em seu retorno numa bandeja. Tô morrendo de sede. Por conta das frequentes torturas da Sinhá, Peregrina arquitetou um plano para assassiná-la. Devolveu a violência em grandes doses, na mesma linguagem. A golpes de machado e de mão de pilão, no dia 5 de junho de 1856, as mulheres escravizadas, Rosa, Tecla, Quitéria, Jesuína e Luísa, deram fim à obra da patroa. Obra-prima. A gente fez algumas adaptações. No original, a Revolta da Cachaça remete a um evento histórico, né? Uma revolta real que teve no Rio de Janeiro, chamada Revolta da Cachaça. Mas como a gente mudou o protagonista de homem para um protagonista mulher, a gente pesquisou num livro que se chama Enciclopédia Negra, diversas revoltas protagonizadas por mulheres. E aí influenciou muito o fato da aquarela ser mineira, então a gente buscou revoltas lideradas por mulheres negras em Minas Gerais e escolheu a história de Rosa e Peregrina, trouxe para a nossa montagem, né? Então teve essa adaptação, essa mudança básica assim da Revolta da Cachaça virou a Revolta de Rosa e Peregrina, e ao invés de ser um ator, Ambrósio é uma atriz aquarela. A gente também fez pequenas adaptações no texto, aí junto com o Lucas Donatelli, com a Clarice Pitanga e com a Leona, assistente de direção. Mas, enfim, basicamente a estrutura se mantém e o texto base também é o mesmo. Parecia que ele queria arquivar a revolta. Mas a gente não pode esquecer que ele só começou a desprezar aquela obra-prima porque ele tinha na cabeça uma obra mais prima ainda. Rosa e Peregrina enfiadas num enredo de escola de samba. Depois da Idade do Mármore, a revolta. Versão segunda. A do gesso e a da purpurina. Faz bem pra saúde, amigo, uma água ardente. Vinho de cana acorda até o morto. Estão servidas? Pra mim, aguardente, sem eira nem beira. Drink em taça. Taça sem quê? Socorro! Cachaça! A Aquarela foi convidada pelo Moacir, que é o orientador do projeto, e eu moro com a Aquarela. Então, na primeira reunião do Felipe com a Aquarela, foi lá em casa, e aí eles estavam conversando lá no terraço sobre como ia funcionar e tal. E daí, ele olhou pra mim e falou: "Ah, tá aí, podia ser a Cissa." Aí eu concordei, falei: "Tá bom, vamos entrar então." E foi isso, foi assim que eu entrei no projeto. Meio por acaso. Ao longo do processo, a gente foi encontrando a voz da personagem, ao longo dos ensaios. A gente foi encontrando esse lugar. Eu sinto a Cissa meio sonsa, na verdade. Ela se faz de boazinha, se faz de amiga, quando, na verdade, ela só quer se aproveitar de alguma coisa que, nesse caso específico, é da Aquarela. Rosa e Peregrina haviam resolvido o problema. Resolvido, vírgula? Como resolvido se a peça até hoje não foi acabada? Senhoras e senhores, eu sou o prólogo desta peça antiga. Ela não é antiga no tempo, nada disso. Ainda nem está terminada, como vocês já devem ter percebido. O autor dela, o Antônio, ele empacou por motivos que estamos procurando descobrir. Eu vim aqui na Unirio para isso. Essa peça, ela devia ser antiga. Se devia.
A gente aprende que o teatro só começou a ser feito no Brasil depois que um colonizador abriu as cortinas deste palco. Incrível, não é mesmo? Mais incrível ainda é que essa seja a primeira peça que tem uma preta como protagonista. Com licença, obrigada por ter vindo. Ai, que calça linda. Portanto, quando eu digo como prólogo que esta é uma peça antiga, eu estou apenas querendo dizer, sem ofender o autor, que é uma peça antiquada. Porque ela tem começo, tem meio e tem fim. Tem cabeça, tem tronco e tem pernas. E a preta protagonista é preta mesmo. E não branco pintado de preto, como aconteceu neste mesmo palco há pouco tempo atrás. E aí a ideia inicial era de fazermos um monólogo. Aí foi assim que surgiu esse convite. A partir da necessidade de uma pessoa, de uma protagonista essencialmente preta. Desde o início, é uma coisa que o Moacir até comentou. A gente nós três, nunca ficamos presos à personagem. E para esse trabalho, isso foi fantástico. Porque é uma assemelhação a mim, a minha personagem, mas podem ser várias pessoas, mulheres negras, atrizes, cantoras, fazedoras de arte no geral, que não têm seu protagonismo considerado, relevado, e citado e utilizado. Então, eu acho que foi mais que o contrário, sabe? Foi como se eu fosse um corpo que representasse todos esses papéis e todas essas pessoas. Então, a minha construção ela foi mais que uma desconstrução, eu acredito. Obviamente que a parte quando eu sento ali e eu falo de Minas, é realmente uma história verídica e da minha vida. Então, nesses momentos, eu me encontrava bastante. Nos momentos do prólogo, também me encontrava, porque nós quem pegamos esse texto da Lélia Gonzalez e adicionamos na peça, né, na Revolta. Então, eu acho que essa aproximação com o personagem é mais um saco de várias pessoinhas que poderiam ser e querem ser protagonistas e devem ser protagonistas. Eu ainda morava na cidade onde nasci, Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade e da minha avó, Aparecida Couto. Minério e pão de queijo. Quando eu disse para minha avó que eu queria ser atriz, ela disse que era magnífico, mas preferia mesmo que eu fosse poeta. Preferia. Já o meu pai, aquele lá, preferia nada disso. Mas mal ele sabia dos meus planos. Construir uma asa delta para ir voando, voando, voando e voando até o Rio de Janeiro, para enfim conhecer o mar. Representar. Eu acho que o meu medo maior era de realmente ter o texto exatamente decorado. A partir do momento em que eu tinha ele decorado, acabou. O restante é a ordem do acaso. Então, não me pegou muito ser... Até porque eu também não me enxergava muito como protagonista, porque eu trabalhava muito com o Lucas e com a Clarice, então era como eu posso dizer, uma simbiose. Então acaba que, mesmo você sendo protagonista, talvez eu era mais protagonista para a plateia do que aqui no palco, sabe? Nos nossos ensaios, então era mais tranquilo. E eu vou te dizer uma coisa, hein? Se essa cor de carvão aqui não me atrapalhasse, não atrapalhasse a mim e a minha carreira, eu estaria cagando e andando para ela. Mas no tempo da primeira versão, nossa, eu me apaixonei pelo meu pretume. Angola parecia que estava ali na esquina. Os angolanos cheios de graça, de bossa, de dignidade. Bons de plantar, bons de fazer vinho de palma, bons inclusive de fundir o ferro, que no Brasil ninguém sabia. Rosa fazia as armas e o abebé de Iemanjá. O Antônio é um homem branco de meia idade, aparentemente uns 40, 45 anos, que teve relativo sucesso na carreira. Ele é um dramaturgo, também atua, e tem esse passado com a personagem da Aquarela, que foi um momento na juventude, um passado até recente, em que eles eram bastante próximos e o Antônio escrevia as peças e a Aquarela, a Clarice, né, que faz a Cissa, atuavam nessas peças. Eu acho que a construção, talvez pela perspectiva individual, o grande desafio tenha sido justamente essa
contradição muito grande que o Antônio vive, né? Essa dialética presente no Antônio de se apresentar como alguém proposto, né, a estar nessa luta antirracista e, ao mesmo tempo, entender que as falas e os comportamentos na peça contradizem completamente essa postura que ele se diz adotar. A gente teve a assistência da Leona, que foi uma pessoa que botou a gente mais para usar o corpo de fato, e as falas têm esse papel talvez mais protagonista, uma peça mais verborrágica, mas com a assistência da Leona, em determinado momento nos ensaios, a gente começou a entender quais seriam, né, esses possíveis movimentos, essas possíveis movimentações nesse contexto que está o Antônio, a Aquarela e a Cissa. Então acho que teve também esse aspecto singular também da construção de um personagem que supostamente começa a peça num estado mais sóbrio e aí ele vai ficando bêbado com essas amigas, né? Com a amiga não, mas com a mulher e com a Aquarela. Agora temos uma história de fuder! Para tudo que a musa antiga tem dó, canta... Antônio! Vamos ensaiar direito o que a gente tem. Ideia melhor do que essa aqui da escola de samba. Você não vai ter, não. Se você continuar desse jeito, quem fica sem peça sou eu, porra! Acabo de novo fazendo papel de empregada, de feiticeira, de amante. Antônio, às vezes você dá mesmo a impressão de que só quer sacanear a Aquarela, tirar o pão da boca dela. Só falta ela te pedir a peça de joelhos. É isso que você quer? É isso, Antônio? É isso que você quer? Eu peço. Quer ver? Eu peço. Eu não aguento mais ser a caixa de supermercado, Antônio. Eu não aguento fazer papel de mulher escravizada e nem de babá. Você tá me ouvindo, Antônio? Cissa, querida, vê se fica alegre, que o tesão que deu na peça agora é eterno e você, como Sara, terá mais filhos do que tem grãos de areia no deserto. É um projeto o tempo inteiro muito sólido, muito bem pensado, muito bem... com um norte muito definido a partir da ideia do Felipe, né? Eu acho que esse caráter explícito de discussão do racismo, levando em conta o racismo estrutural e, portanto, existente em qualquer espaço social, e inclusive dentro da própria universidade, que foi uma coisa que norteou o trabalho, graças ao Felipe, né? O tempo inteiro. Acho que essa questão era uma questão muito particular aqui, entenderam? Uma peça que era preciso que ela fosse feita com muito carinho e cuidado e atenção e sabendo o que é relevante nela, né? O que é alguma coisa que está dentro e fora o tempo inteiro, entendeu? Isso é muito bom, porque o teatro está sempre dentro e fora. O teatro não é uma coisa em si, o teatro é uma atividade social e política. O teatro não existe sem comunidade. O teatro é uma arte da comunidade, né? E aqui isso era extremo, né? Mas uma coisa que sempre fica na minha cabeça e que o Moacir também salientava é fazer. Eu acho que não só essa peça, como todas as outras que a gente faz e vamos fazer ainda, é fazer, 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 fazer e fazer. E que a revolta só vai se instaurar a peça a partir da 100ª vez que a gente realizá-la, mas o começo é uma coisa boa. Eu vim ficar aqui morando com vocês até a peça ficar pronta. Por favor, Antônio, você vai fazer o contrário do que acabo de dizer. Você vai deixar de lado essa peça que está aí na máquina. Antônio, por favor, eu saí de Minas com tudo reservado. Eu armei o teatro, eu fechei a produção, eu falei com todo mundo, Antônio. Tudo isso para ter certeza de que você não ia me deixar na mão de novo. Eu tô esperando, Antônio. Aquarela, que abuso de amizade, hein? Ou talvez simplesmente uma loucura. Onde é que já se viu? Aliás, olha, durante a minha meditação eu pensei em propor para você não só acabar a revolta, como também te oferecer um papel na peça que está aí na máquina. Um papel ótimo. O que eu mais consigo levar de toda essa experiência são essas novidades, essas primeiras experiências de pisar num palco, de estar fazendo uma temporada, ainda que curta, mas
esse processo de apresentar 3, 4 dias seguidos, eu acho que foi muito rico, assim. Eu cheguei na Unirio para desenvolver essa carreira de ator, mas acabei entrando no curso de teoria. Então, acho que existia um pouco essa angústia de, bom, como é que eu vou me enfiar se existe uma outra galera que faz um curso de interpretação? E cá estou, né? Tipo, rolou. Então, fico contente. Acho que a própria experiência na Unirio está se mostrando uma experiência mais flexível e versátil e rica, né, nesse aspecto de poder comer de vários lugares, acho que do que eu imaginava. Então, assim, acho um barato. Eu enxergo o Unirio como um espaço de realmente poder me jogar e ter um lugar embaixo para quando eu me jogue, sabe? Porque são muitas oportunidades e conhecer pessoas e oportunidades que, se eu não estivesse aqui, provavelmente, muito provavelmente, eu não ia ter esse acesso. Principalmente sendo uma faculdade pública, que para mim é o essencial. Eu não quero provar coisa nenhuma com essa história de raça, de cor, de preconceito. Eu quero representar, tá entendendo? Eu quero repertório, eu quero peça, eu quero fama, eu quero glória! A Unirio acolhe todo mundo, né? A Unirio é pública e as pessoas aqui têm essa consciência, né? As pessoas que nesse momento dirigem a instituição. As próprias disciplinas, elas podem ser organizadas a partir de desejos, né? Eu gostaria de estudar tal tema, ou tal autor, ou tal movimento, ou tal atriz, e isso pode ser feito, né? É uma universidade muito aberta nesse sentido, né? E isso é muito bom. Na verdade, o meu primeiro contato com a Unirio foi no canal do YouTube de vocês. Eu assisti umas 2 montagens do Teatro Musicado e eu fiquei completamente apaixonada. E isso aqui parecia um mundo inteiro, esse palcão aqui. E eu vim pra cá pro Rio focada na Unirio, eu vim exatamente com esse propósito para estudar teatro aqui. E eu tô aqui há 2 anos já e me sinto completamente realizada. Sozinha no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, aquarela. Aquarela, para onde?